O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje a terceira entrevista com a diretora do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. Letícia Bauer possui mestrado e doutorado em História pela URGS, atuou como pesquisadora do IPHAN, dirigiu o Museu das Missões, localizado em São Miguel das Missões, foi pesquisadora e coordenadora executiva do projeto Vitor Meirelles, Memória e Documentação, desenvolvido pelo Museu Vitor Meirelles de Florianópolis, Santa Catarina. Letícia, boa noite, um prazer te receber aqui. Vamos fazer então o nosso terceiro programa. Vamos conhecer o programa da despedida agora. Vamos conhecer mais o Rodrigo Melo Franco de Andrade. Vamos lá. Letícia, a tua tese de doutorado enfocou o Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas eu queria destrinchar algumas coisas mais específicas. Quais são os elementos que fundamentam a figura dele como alguém importante em relação ao campo do patrimônio cultural no Brasil? Os fundamentos que eu analisei e os fundamentos que aparecem. Os fundamentos discursivos, como é que ele é retratado para ser associado, para ser uma figura quase mítica, digamos assim, na área do patrimônio. Bom, então, tem algumas imagens que são muito recorrentes, né? Então, uma delas é o herói da instituição. Existe uma expressão que eu acho muito significativa, que é o IPHAN de Rodrigo do IPHAN. Então tem uma associação entre propriedades aí, né? Persona pública modelando instituição, instituição modelando pessoa. Ele é tratado como o exemplo, então o exemplo aos que virão, né? Tanto que a publicação, aquela fundamental inicial, é a lição de Rodrigo, ou seja, o que Rodrigo tem a... Tem uma versão pessoal do Rodrigo que é muito tratada também pelos depoentes, né? Porque esse livro é um livro de depoimentos, a lição de Rodrigo, então acaba que isso repercute nas formações discursivas desse livro mesmo, que são o amigo exemplar. Então, Manuel Bandeira, ele faz uma quadrinha que é o amigo exemplar. E essa imagem ela é constantemente utilizada como o exemplo. E daí isso aí vai derivar para o exemplo. Então, ele é o amigo exemplar, o funcionário público exemplar, né? Então, ele é sempre tratado como uma referência, né? E do amigo exemplar, do exemplo do Rodrigo do IPHAN, sai essa formação que é a fase heróica, né? Ele é o grande maestro dessa fase heróica. E durante os depoimentos, eu consultei 2 tipos de fontes diferentes, né? Essas institucionais produzidas, assim, de fato, depoimentos, os textos do IPHAN, as introduções dos livros, né? Mas tem também um projeto que foi feito na década de 80, paralelo ao Rodrigo e seus tempos, que é o Rodrigo IPHAN, no caso, foi uma série de entrevistas, era a memória oral do IPHAN. Então, entrevistou os funcionários mais antigos. E aí eu entrei nessas entrevistas, as transcritas que estavam disponíveis, tem algumas entrevistas que eu não consegui acesso, que acaba que a entrevista, por mais formal que ela seja, por mais institucional que ela seja, ela tem umas escapadas. E aí eu também fui explorar um pouco isso, assim. Então, ao mesmo tempo que ele é tratado lá como o amigo exemplar, o diretor, o grande maestro dessa orquestra, uma expressão que é utilizada, também aparecem fissuras nesse monumento, né? Mas, de uma maneira geral, são essas que eu te retratei aqui, eu te relatei. E acaba transparecendo, claro, que isso tem um caráter pedagógico também, no sentido da produção. Com certeza, da formação de um item de referência, assim. Eu usei, parece que a gente está falando sempre do mesmo Rodrigo, né? Mas o que eu explorei um pouco na tese é que, na verdade, são ações diferentes, né? Ele é acionado de maneiras diferentes ao longo do tempo. Então, assim, durante um tempo, na década de 80, principalmente, ele foi sempre tratado em relação ao Mário de Andrade, né? Porque o Mário é tido como
a versão, assim, o anteprojeto dele era muito diferente, o projeto final do decreto-lei ficou muito duro, ele foi correstritivo, então o Mário acaba sempre fazendo uma ponte com o patrimônio imaterial e a relação com a Aloysio Magalhães, que foi esse outro diretor super referenciado, que eles são sempre tratados em contraponto, e o pobre do indivíduo que ficou no meio ali acaba não aparecendo, que é o Renato Soeira, ele fica apertado entre duas grandes figuras, né? Mas tem uma ideia de que o Rodrigo acaba sendo um contraponto, mas é um contraponto que, como ele fica 30 anos na direção da instituição, ele tem esse poder e ele acaba sendo sempre referência à época. Então, nós em referência a Rodrigo, nós em relação à fase heróica, nós em relação a... Ponto central, ele é o ponto onde se vai e volta dentro da instituição. Né? E como ele ascendeu a diretoria do IFAM? Tu já trabalhou, tu mencionou isso no programa passado, e qual é essa rede de contatos pessoais, profissionais que ele conseguiu? Então, tem uma rede de amizade ali, né? Eu trato lá pelas tantas no capítulo, que é essa repartição pública, ela acaba sendo um ponto de encontro, de frequência intelectual. Tu chega a usar um conceito específico para isso? Uso ali, justamente a rede de sociabilidades, a rede de sociabilidade intelectual. E... Porque, assim, tem um depoimento da dona Judite, que foi a primeira secretária, ela diz assim, porque era muito difícil lá pelas tantas, eu não conseguia mais trabalhar, porque essa repartição parecia um botequim da Lapa. Porque as pessoas entravam e saíam, e os amigos iam visitar, e se correspondiam, né? Então, mas essa rede, ela se forma a partir desse grupo, que depois ficou formalizado como grupo modernista, né? Nós temos lá os neocoloniais da década de 20, que eram modernistas dentro do conceito, que acabaram depois se dividindo lá, porque o Mário de Andrade chegou a ser colonial, né? Neocolonial. Sim. E depois trata-se dessa matriz modernista que acaba, né? Até o Fischer tem uma expressão que ele usa, a modernistolatria, que é assim essa fissura na década no movimento modernista, né? Mas o Rodrigo, ele faz parte dessa rede de amigos que tem que muitas pessoas vão tratar como essa rede mineira de relacionamentos, né? Ou permeadas também pelo movimento modernista. Acho que são várias redes que se cruzam, né? Mas o Rodrigo, ele chega lá, ao que tudo indica, por uma indicação do Mário de Andrade, ao ministro Capanema. Mas algumas fontes mencionam a indicação do Manuel Bandeira também. Mas não, não existe a fonte oficial, a carta de recomendação, claro, sim, Mas ele acende de maneira estranha a esse grupo que já estava, né? Justamente porque eles criticam que ele não tinha relação nenhuma com o patrimônio. Porque essa discussão sobre o patrimônio ou o barroco, que acaba sendo assim esse ponto inicial de proteção do IFAM, que acaba se transformando assim na menina dos olhos do IFAM, ela já era mencionada, né? As cidades mineiras, desde a década de 20, elas são mencionadas como uma referência importante da arquitetura brasileira. E primeiro trata-se ela é tratada como arquitetura barroca, e depois ela vai se transformando nessa figura patrimônio, né? Tem uma transição aí de discussão que vai se aprimorando e vai chegando. Tanto que na década de 20... tem uma série de reportagens na Folha de São Paulo, ou no Estado de São Paulo, não vou lembrar, eu acho que é Folha de São Paulo, tratando desse movimento neocolonial como protagonista dessa formação de um repertório imagético, porque o que tem dentro do neocolonial como movimento, assim, é a ideia de que a arquitetura tradicional brasileira está se perdendo, é necessário formar um repertório e conservar, e aí que começa essa ideia da preservação. Como uma arquitetura brasileira. Como uma arquitetura, porque aí vai ter uma série de fundamentos que eles vão dizer que é o que faz com que seja uma arquitetura genuinamente brasileira. Porque nessa época, década de 20, o ecletismo também, os neocoloniais estão se batendo com o eclético. Com o neogótico, com o neoclássico, com esses neo todos. Então tem uma bandeira aí deles que é muito clara, que é isso, de exaltar a arquitetura colonial brasileira. E isso depois vai e passa, e o IFAM permanece essa ideia, mas ela é uma ideia que ela já vem sendo gestada lá na década de mania de historiador, de vendo, né, que a coisa não é assim, não tem um início oficial. Mas ela tem uma trajetória aí que é anterior. Tu defines Rodrigo como um homem monumento. Como tu traduzes esse conceito?
Então, o Homem Monumento eu usei o Legoff, né? A gente também não vai ficar falando aqui dos autores, né? Mas eu utilizo essa referência do Homem Monumento e do Documento Monumento, do Foucault, para tratar dessa figura que vai sendo formada como esse referente, né? E eu até trato, olha, tem um monumento solidificado, só que ele tem fissuras, a gente vai achar fissuras nesse discurso, principalmente nesses depoimentos, né? Tem uma hora que eu uso lá, são 3 narrativas da mesma situação. Uma num depoimento, uma numa entrevista, né, no caso, uma num depoimento registrado de um autor e numa de um outro. E eles são tratados de maneira completamente diferente, porque a posição do Rodrigo é tratada de maneira completamente diferente. Fiquei curioso para saber qual é essa situação agora. São os 20 anos da instituição, e o Rodrigo chama as pessoas para falar sobre. E aí, no Carlos Drummond de Andrade, a gente tem quase pena do Rodrigo, no sentido de que ele se censura, que ele diz que se teve defeitos nessa trajetória, a culpa é toda dele, né? Eu tô aqui simplificando o discurso, mas é nesse sentido, assim, que no final, assim, era quase, os funcionários não sabiam o que fazer se não abraçar o Rodrigo e consolar, né? Aí tem uma outra narrativa, ele foi duro, ele passou um pito geral na equipe. E tem uma terceira, que é um depoimento aí de um arquiteto que é uma entrevista, que diz assim, nossa, ele disse que a gente não merecia ganhar o que a gente recebia de salário, e o Lúcio Costa ficou ofendidíssimo, escreveu uma carta depois. Então, assim, os discursos se contrapondo aí no mesmo... E todos, de certa forma, são verdade. Exatamente, que é um pouco isso, assim, eu paro do pressuposto de que as coisas são sem essência, que o Rodrigo é sem essência, se tem essa essência, ela é construída, né, por uma série de meandros discursivos aí. Né? E quem constrói essa ideia mais positiva, digamos assim, naturaliza essa ideia de que o Rodrigo se confunde com a instituição e que é um exemplo, né, para ser seguido. Quais são os agentes que operam nisso? Já durante a vida dele já tem isso bastante. A rede de colaboradores dele, por isso que eu estudo um pouco essa rede de colaboradores, esses frequentadores. Bom, quem são esses frequentadores do gabinete? Quem são essas pessoas que escrevem, né? Porque elas são as perpetuadoras. Assim, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade é um indivíduo que era um amigo, eles eram amigos pessoais, né, nessa repartição, assim. Mas durante o tempo inteiro ele está formando essa, né, tem poemas, por exemplo, aquele dos 30 anos do IFAM, que é um poema que ele faz sobre o casal Rodrigo Fã. Então tem quase a figura de um casamento envolvido aí com o patrimônio histórico. E tem uma série de poemas, a Raquel de Queiroz também fala sobre isso. Então analisa também essas outras formas, assim, as pinturas, os poemas, para ver como é que essa figura é a rede de colaboradores que depois o IFAM vai dar corda para isso e vai perpetuar, né, essa fala, e de outras maneiras, mas recuperando esse discurso do homem-herói. Assim. Letícia, tu afirma que o Rodrigo... Não, peraí, vamos de novo. Letícia, dentro dessa relação do Rodrigo com o IFAM e fã depois, posteriormente, tu afirma que o homem se institucionaliza e a instituição se personaliza. Como é que a gente pode entender isso? Tem uma relação que é importante, que é essa relação entre pessoa e instituição, no sentido de que esse lugar, como ele é uma rede, como a dona Judite fala, bom, parecia um botequim da Lapa, né? Ele trata dessa questão como uma questão pessoal, então o Rodrigo está sempre colocando a instituição na frente dos discursos, né, dele. Mas também, os colaboradores também jogam a pessoa dentro da instituição. Então, assim, está sendo constantemente criada uma tessitura discursiva para mesclar os dois indivíduos. Mesmo que o Rodrigo muitas vezes negue. Ele tem um traço de humildade nos seus discursos, que ele está sempre tirando o foco dele, mas ele está sempre se pronunciando também. Né? Então, existe essa relação, que é uma relação entre discursos, assim, de um unir o outro, tanto que vão falar lá, nós tombamos o Rodrigo para nós. Então, tem várias metáforas que acabam sendo exploradas. Né? E justamente essa relação do homem cordial, por exemplo, que foi na banca até sugeriram, se o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda não é um operador interessante para tratar dessa relação entre público e privado. Né? E tem uma relação entre público e privado, mas também tem uma relação entre essa expressão, o Rodrigo do IFAM, o IFAM do Rodrigo. Não podemos pensar, tem isso lá pelas tantas num dos livros, assim, não podemos falar de Rodrigo sem falar do IFAM, não podemos falar do IFAM sem falar de Rodrigo. Então tem um sistema de remetência que está sempre unindo uma imagem à outra. Né?
E ele sofria oposições marcadas, assim, dentro Sim. da instituição, que tu pôde detectar, assim, porque é um período grande que ele fica. Sim, 30 anos na frente da instituição. Sim, o Brasil muda muito nesses 30 anos a relação. Exatamente. As noções a respeito de patrimônio, de gestão da instituição, os dispositivos legais. Bom, até agora já estou passando por outras coisas, assim, mas foi um período longo e como é que ele pega a urbanização na década de 70, ele já está pegando a urbanização. Ele passa a ditadura militar, imagina, ele entrou no Vargas e pegou a ditadura. E como é que ele consegue se adaptar a tudo isso? Pois então, essa é uma das grandes questões, assim, né, que eu não resolvo, não me proponho a resolver, mas muitas pessoas, muitos estudos comentam isso, assim, bom, como é que ele consegue ser uma figura tão duradoura? São 30 anos que ele passa por várias questões, ele coloca seu cargo à disposição, as pessoas dizem que não, ele tenta se demitir na época do Jânio, depois o Jânio volta atrás. Então, assim, acho que ele tem essa força política, também da família e tudo mais, mas ele permanece, realmente, durante 30 anos ele está lá, firme, forte. Mas ele tem oposição, não tanto dentro da instituição, assim, eu não achei dentro da instituição, dentro das fontes que eu pesquisei, oposições ferrenhas. Agora tem uma rede externa ao IFAM, que é aquela que acabou sendo relegada à segunda ordem, que vai ficar fazendo reportagens detratoras, assim, tipo, até quase a morte dele. O Lima Júnior tá lá dizendo que o IFAM rouba, que o Rodrigo usa para casa no Ouro Preto para questões pessoais, que eles estão superfaturando óleo, então assim, eles estão sempre tentando e magoando. O Gustavo Barroso é outro, então assim, não existe esse consenso absoluto, né? Então são essas fissuras no monumento que elas acabam aparecendo, né? Letícia, foi um prazer te receber aqui, é muito interessante assim te conhecer pessoalmente, tu é uma pessoa super apaixonada pelas coisas que tu fazes e isso contagia, né? É uma fantástica, assim, muito, muito bom mesmo te ter aqui no Momento do Patrimônio. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho, da minha pesquisa, do museu também, né? Da trajetória e agradeço demais mesmo, foi muito legal. Então, boa noite, até uma próxima oportunidade. Até a próxima. O Momento do Patrimônio conversou com a diretora do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. Letícia Bauer possui mestrado e doutorado em História pela URGS, atuou como pesquisadora do IFAM, dirigiu o Museu das Missões, localizado em São Miguel das Missões, foi pesquisadora e coordenadora executiva do projeto Vitor Meirelles, Memória e Documentação, desenvolvido pelo Museu Vitor Meirelles de Florianópolis, Santa Catarina. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações de Alexandre Costa, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.